Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado esses dias em casa de confinamento? Chato ficar em casa, né? Mas está sendo legal encontrar com vocês todas as semanas e poder falar um pouquinho de ciências, né? Vamos lá relembrar o que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente viu que a água é uma substância super importante para a vida e que nós podemos viver no máximo 5 dias sem beber água. Quer dizer, a água é mais importante do que a comida, que nós podemos ficar até 45 dias sem comer. Bom, a água também é considerada um solvente universal, porque ela dissolve uma grande quantidade de coisas. Ela dissolve, então ela é um solvente, e o que é dissolvido vai ser um soluto. Vimos também que tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas é quando a gente não consegue distinguir o que é o soluto e o que é o solvente. Por exemplo, a água e uma quantidade de sal que consiga se dissolver ali, ou água e álcool. Já uma mistura heterogênea, como nós temos aqui o exemplo, o óleo flutuando, a água, uma fase intermediária, e embaixo nós temos a terra, que é mais pesada. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vimos também que tem líquidos chamados miscíveis e líquidos chamados immiscíveis. Os miscíveis são os que se misturam e os immiscíveis os que não se misturam. Vimos também que nós podemos misturar e que nós temos técnicas para separar esses líquidos. Para separar esses líquidos a gente pode usar uma filtração, a decantação, ou outro processo como a evaporação que nós vimos nas salinas para produzir o sal, tá certo? Vamos ver o que a gente tem de interessante para hoje então. Primeiro vamos responder o desafio da aula passada. Eu deixei um desafio na aula passada para vocês, que é o seguinte: por que o gelo boia na água se o gelo também é água? Você pensou em casa? Você chegou à conclusão? A resposta está aqui. A palavra é essa, densidade. Hoje a gente vai ver um pouquinho, vai falar sobre essa propriedade da água também, que é a densidade, que é a relação que existe entre o peso e o volume desse líquido ou desse corpo. No caso, o gelo, quando a água se congela, ela forma uns cristais e nesse arranjo dos cristais deixa alguns espaços entre as moléculas de água. Então, ela fica mais leve, menos pesada e ela flutua na própria água. É por isso que o gelo flutua na água, ok? Agora faça uma experiência aí. Vamos depois um dia pegar em casa, junto com a mãe, o pai ou um responsável, um copinho com álcool e vamos colocar uma pedrinha de gelo. Será que ele vai flutuar da mesma forma que flutuou na água? Fica aí uma experiência para a gente fazer em casa. Vamos falar de mais algumas propriedades da água hoje, além da densidade. A primeira, a gente vai falar das propriedades organolépticas. Professor Luiz Gustavo, mas biologia, ciências tem um monte de palavra difícil, né? Se a gente parar para pensar, todas as ciências têm. Até quando a gente aprende um joguinho no videogame, tem as palavras lá que a gente aprende, né? Então a gente vai aprender algumas palavras aqui como essa. Propriedades organolépticas. O que significa isso? São propriedades que podem ser sentidas, como a gente sente cheiro, gosto, não é? Então vamos ver aqui as propriedades da água. A água, ela é inodora. O que é inodora? Que não tem odor, não tem cheiro. Aí vocês podem virar para mim e falar assim: professor Luiz Gustavo, a água tem cheiro. De quê? De água. A água tem um cheiro peculiar, principalmente porque ela passa pela terra, ela passa por alguns lugares, então ela pode agregar algum tipo de cheiro, mas ela não tem cheiro, tá? Outra coisa que a gente vai ver também é que a água é insípida. A água não tem gosto de nada, né? Ou gosto de água, que não tem gosto de nada. Bom, nós vamos fazer uma experiênciazinha aqui hoje. Eu trouxe aqui um pouco de água gelada e um suquinho desses que a gente tem. Vamos usar aqui um copinho. Vou colocar um pouquinho. Pegando a água aqui, gelada. Becker está limpo, esterilizado. A água também é filtrada. Quer dizer que essa água é uma água potável, eu posso beber. Vamos misturar, porque a gente aprendeu na aula passada que a agitação é um dos processos que auxilia na dissolução, não é isso? A gente mistura aqui, vai ficar um pouquinho aqui no fundo, porque essa água está gelada, a temperatura também está influenciando na dissolução. Quer dizer, fica mais difícil dissolver numa água gelada, se a água fosse quente, dissolveria mais rápido. Agora eu pergunto para vocês, essa água agora tem cheiro? Garanto para vocês que tem. Está com um aroma de laranja, porque o suco é de laranja. Tem gosto? Muito bom. Suco de laranja, tá? Pergunta, água tem cor? Mais uma característica da água é essa. A água é incolor. Essa água aqui está com uma cor. Logicamente, tem alguma substância aqui
que a gente vai chamar de corante. Foi dissolvida na água e mudou a cor da água. Nós podemos ver também, em alguns rios, a água com uma tonalidade verde. O que pode acontecer para a água mudar de cor? Ou uma contaminação, ou então algas que desenvolvem ali, porque tem muito nutriente, e aí cresce muita alga. A gente chama isso de eutrofização. Mais uma palavrinha para a gente aprender aí, ok? Bom, a água, quando a gente pega, por exemplo, essa água aqui, uma água mineral, tá? Dessas que a gente compra aí em garrafinhas. Será que essa água aqui é uma substância simples ou ela tem uma mistura? Será que tem alguma coisa aqui? Vocês aprenderam na aula passada que nem sempre uma água que está limpinha, transparente, é uma substância pura, uma água pura. Pode ter coisas aqui dissolvidas. E a gente vai fazer uma experiência depois. Vamos pegar lá a garrafinha de água mineral, tem um rótulo. E no rótulo a gente vai observar uma série de coisas que nós temos ali, composição química, substâncias químicas que são encontradas na água mineral, tá? Então nós vamos ver algumas coisas ali. No caso, a água, ela acaba sendo uma mistura homogênea, a não ser que ela seja aquela água destilada. Depois eu vou explicar sobre isso. A mistura que acontece na água são sais, principalmente, que são dissolvidos na água, como o bicarbonato, o cloreto, o nitrato, além de outras substâncias como cálcio e magnésio. Então a água não é só água, tem coisas dissolvidas ali que a gente não enxerga. Nós vamos ver também, lá quando a gente pega o rótulo da água mineral, que nós temos lá pH da água, valor variando aí normalmente 5, 6, 7, um pouquinho mais. O que seria pH? pH é uma sigla que diz P de potencial e H de hidrogênio iônico. Nós estamos vendo a acidez ou a basicidade de uma substância. O que é uma substância ácida? A gente chama uma substância ácida uma coisa que é azeda. Por exemplo, eu trouxe aqui na aula passada e vou usar de experiência com vocês, o vinagre, não é? Outra substância ácida é o suco do limão, não é azedo? Então, o suco do limão. E as substâncias básicas são as substâncias, por exemplo, quando a gente toma um bicarbonato de sódio, ou quando a gente usa aí um sal de frutas, a gente está usando uma substância básica, tá? Leite e magnésio, por exemplo. Vamos fazer uma experiência aqui. Esse material aqui é chamado de papel tornassol. O papel tornassol ele permite a gente ver se uma substância é ácida ou se ela é básica, tá? Nós vamos fazer uma experiência aqui com o papel tornassol azul, que ele descobre se uma substância é ácida. Ele é azul. Quando a gente vai colocar numa substância ácida, ele vai mudar de cor para roxo. Vamos ver se esse vinagre é ácido. Vocês podem observar que houve uma mudança de cor. O papel tornassol de azul passou para rosa numa substância ácida. Vamos fazer o mesmo teste com o mesmo papel tornassol azul, que identifica substâncias ácidas, mas numa solução que eu sei que é básica, de água com bicarbonato. Vamos ver se vai ficar também cor de rosa. Vocês puderam observar que nesse caso não houve mudança de coloração, porque ele só reage quando a substância é uma substância ácida. Agora vamos usar o papel tornassol vermelho, que é o papel que identifica substâncias básicas. Vamos testar primeiro na que a gente sabe que é básica, se vai ter uma alteração de cor. O papel tornassol, que era rosa, fica azulado quando eu coloco ele numa substância básica. Vamos fazer o mesmo teste com o papel tornassol rosa para ver se ele altera a cor na substância ácida. Cor de rosa. Está comprovado, então, que o papel tornassol rosa ele só reage numa solução básica, enquanto o papel tornassol azul só reage quando a solução for ácida. Vamos ter um exemplo aqui que eu botei aqui na nossa tela sobre algumas substâncias em relação à sua acidez. Bom, nós temos aqui o pH. Quanto menor o número do pH, ele varia de uma faixa de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais básico, sendo que o ponto 7, intermediário aqui, é chamado de pH neutro.
Tá? Então, o que eu tenho abaixo de 7 é um pH ácido, e o que eu tenho acima de 7 é considerado um pH básico. Vamos ver algumas substâncias que têm esse pH. Aqui, pH 1, a solução de bateria, aquele ácido que é colocado nas baterias de carro. Nós temos aqui o suco de limão também nessa faixa de pH 2, pH 3, 4, nós vimos aí o vinagre, é um ácido, reagiu aí com o papel tornassol azul. Nós temos aqui o leite e a água, estão aqui nessa faixa entre 5 e 7. Tá? O leite, então, é neutro para básico. Nós temos aqui o bicarbonato, que nós fizemos a experiência, com o pH girando entre 8 e 9. Nós temos o leite de magnésio, que a gente toma quando está com acidez no estômago, é um ácido também. Nós temos o ácido clorídrico, que ajuda na nossa digestão, está no nosso estômago. Tá? Nós temos a amônia e aqui a barrela, um pH bastante alto, chegando a 14. Muito básico, então a gente tem pHs altos para substâncias básicas e pHs baixos para substâncias ácidas. Outros parâmetros da água são a temperatura, a condutividade elétrica. Vamos ver condutividade elétrica e temperatura. Temperatura, todos vocês sabem, né? A gente usa um termômetro, que é um instrumento que foi inventado para medir a temperatura. Nós temos um termômetro que colocar debaixo do braço em casa, tem termômetros para medir líquidos, e aqui eu estou mostrando para vocês o termômetro que a gente usa aqui no nosso laboratório para medir a temperatura ambiente. Ele marca aqui graus Celsius, que é a temperatura na escala que nós usamos aqui no Brasil, e graus Fahrenheit, que normalmente é utilizado nos Estados Unidos. Nós estamos aqui agora a 23 graus de temperatura. Tá? O que acontece? A água, ela está sempre na temperatura ambiente ou um pouco diferente, porque ela às vezes está em subsuperfície, está no subsolo. Né? Então, a temperatura da água também é um fator que vai alterar a solubilidade das coisas na água. Quanto mais quente a água, mais coisas dissolvidas, quanto mais fria, menos coisas dissolvidas. E a condutividade elétrica. O que é condutividade elétrica? Condutividade elétrica é quando alguma coisa consegue conduzir a energia elétrica. Por exemplo, a gente quando vai mexer em alguma coisa que tem energia elétrica, a gente procura pegar no fio, que é uma parte que está isolada da corrente elétrica. Porque se aquele material conduzisse energia elétrica, nós tomaríamos o quê? O choque. Então, um condutor é algo que transporta corrente elétrica. Vamos tentar fazer umas experiências aqui para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão de condutividade elétrica. Bom, pessoal, nós temos aqui nesse becker de 600 ml uma quantidade de água que eu considero essa água pura. Nós não temos nenhum sal dissolvido nessa água. Um pouquinho talvez tenha, porque na tubulação que traz essa água até aqui, se passar por algum metal, alguma coisa dissolvida, alguns sais ali, pode trazer um pouquinho de condutividade. O ideal seria se fosse uma água destilada. Eu estou usando uma água que a gente pegou lá na torneira, tá? E vou usar um LED, que é uma pequena lâmpada. E aqui eu tenho uma bateria, um conjunto de 2 pilhas que a gente vai utilizar para produzir energia elétrica, tá ok? Primeiro teste que a gente vai fazer. Eu vou tentar colocar os fios aqui. Primeiro eu vou acender a lâmpada para vocês verem que ela funciona, né? Encostar um fiozinho aqui. Tá vendo? Uma luzinha vermelha, chamada de LED. É o mesmo que tem aí no controle remoto da televisão e alguns aparelhos aí, como celulares. Ok? Bom, agora eu vou desligar isso aqui. E eu vou fazer uma experiênciazinha aqui. Eu vou ligar o polo negativo aqui. Para que ele funcione, eu tenho que encostar também o polo positivo. Aí a luzinha acende. Eu vou colocar esses 2 polos aqui na água para ver se a água vai conduzir a energia e fazer a lâmpadazinha funcionar. Ok? Coloquei um aqui. Não acende. Muito fraquinho, porque nós temos um pouquinho ali de sais dissolvidos, como eu já falei. Se fosse uma água destilada, não acenderia nada. Bom, vou deixar aqui de lado o nosso experimento. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou dissolver o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, nessa água. Então, vamos lá. A agitação aumenta a solubilidade, a gente já viu na aula passada. Vamos ver se vai alterar agora na intensidade da luzinha. Se a luzinha vai acender do mesmo jeito ou se ela acende um pouquinho mais forte, né?
Bom, vamos ver como é que vai ficar agora com o sal? Agora ela já acende. Eu vou colocar mais sal, vamos ver se aumenta a intensidade aqui. Vou colocar o restante aqui que eu tenho do sal. Agitação para aumentar a solubilidade. Vamos aqui com a nossa engenhoca de novo. Polo negativo. Coloco a lâmpadazinha aqui. E vamos ligar o polo positivo. Já acendeu mais. Bom, por que será que a lâmpada acende com a água quando eu tenho sal dissolvido e não acende quando eu não tenho sal dissolvido? Quando a gente fala em condutividade, nós estamos falando então de como essa água conduz a energia elétrica. Quando eu dissolvo o sal de cozinha na água, eu estou fazendo com que o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele se separe, ele se dissocie em sódio e cloro, passando aí a ter o que a gente vai chamar de íons, que vão conduzir a energia elétrica. Então, se uma água tem condutividade alta, é porque tem coisas dissolvidas ali, como nós vimos aqui. Aí a corrente elétrica consegue passar entre as moléculas da água. Agora, se não tiver coisas dissolvidas ali, a condutividade vai ser baixa e ele não consegue, então, conduzir a energia elétrica. No caso, não conseguiu acender a nossa lâmpada, tá certo? Essa é uma experiência que nós fizemos aqui para poder comprovar a condutividade da água, se ela ocorre ou não, tá ok? Bom, então na aula de hoje nós vimos, primeiro, no nosso desafio da aula passada, a densidade, por isso que o gelo flutua na água, porque ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Nós vimos também as propriedades organolépticas, são as propriedades como sabor, cheiro e cor. Então a água é incolor, insípida e inodora. Nós vimos também que a água ela é uma mistura homogênea, porque há várias coisas dissolvidas na água, muitas vezes que nós não conseguimos enxergar. Vimos também algumas propriedades da água como o pH, que é a acidez, vimos substâncias ácidas e substâncias básicas, vendo também aí a temperatura como um dos fatores que aumenta ou diminui a solubilidade e também a condutividade elétrica. Fizemos a experiência vendo que a água, quando eu dissolvo alguma coisa, aumenta a condutividade elétrica da água, tá ok? Vamos deixar um desafio então para a próxima aula. Nós vimos aí que a água ela não é um bom condutor de energia elétrica, a não ser que tenha coisas dissolvidas ali, aumentando então a sua condutividade. Então a pergunta que fica hoje é o seguinte: por que nós podemos tomar choque no chuveiro se nós estivermos descalços, sem aquela sandália de borracha? Próxima aula, quero ver quem acertou, tá ok? Aguarde então na semana que vem, quem conseguir acertar a resposta do nosso desafio, no nosso Instagram, que vai estar aí na descrição. Até semana que vem, um abraço para vocês.